E as medidas, por exemplo, e a segregação que está a ser feita aos não vacinados em França, e a obrigatoriedade na Áustria, e a discussão aqui e acolá, a recusa de tratamento médico de doentes não vacinados no Canadá, por exemplo, estão a discutir esse assunto, mostra o desespero dos governos perante um problema que não conseguem resolver porque as pessoas não colaboram. Eu ponho-me na pele de um dirigente da Áustria ou da França e compreendo muito bem que eles sejam obrigados a medidas drásticas. Em todo o caso, em Portugal, penso que não, com toda a franqueza. Penso o seguinte: nós conseguimos vacinar em Portugal um número incrivelmente alto de pessoas. Há pessoas, eu ainda hoje estive a trabalhar a ver doentes durante a tarde e vi pessoas não vacinadas. Até vi um casal de 80 anos. O que é grave, porque são pessoas doentes e correm seríssimos riscos. Mas neste momento estão no seu direito. Em Portugal são tão poucos, apesar do ruído que fazem os negacionistas, compreendem? O número real de pessoas que recusam a vacina é muito pequeno. E, portanto, não parece que seja país para tomar-se medidas drásticas. Depois, nós somos um país que há mais de meio século tem um plano nacional de vacinações que tem sido um enorme sucesso. Enorme, enorme, enorme. Mudou o panorama da saúde em Portugal completamente. Ora, ao contrário do que as pessoas pensam em geral, o Plano Nacional de Vacinação não é obrigatório. As crianças todas se vacinam em Portugal, mas é porque querem. É porque a família entende muito bem, entende muito bem. Quer dizer, com toda a franqueza, Paulo, somos um país que tem dado tão boas provas neste domínio que até me parece ofensivo adotar para Portugal a obrigatoriedade, compreendem? Até parece Porque ofensivo. o plano de vacinação nacional tem sido um sucesso nestes últimos 40, 50 anos. Pois sim. Porque as taxas assim o demonstram, os gráficos assim o demonstram em todas, principalmente na mortalidade infantil e não só. Mas repare que isto está a ser conseguido sem recorrer à obrigatoriedade, porque não é obrigatória a vacina. Ninguém sofre represálias se não vacinar as crianças. E, no entanto, estão a fazer essa vacinação muito bem. De maneira que eu entendo que a obrigatoriedade em questões de saúde é uma coisa que se justifica muitas vezes pelo interesse coletivo, pelo interesse do outro, que não eu próprio, claro. Mas é preciso muito cuidado com esta história da obrigatoriedade, porque a liberdade é o maior valor das democracias ocidentais. É o primeiro de todos. E a gente só deve beliscar a liberdade com razões fortes. Ora, em Portugal temos noção que a razão não é suficientemente forte. Com toda a franqueza. Eu penso que em Portugal não. Compreende-se muito bem o que está a acontecer no Canadá ou na Europa. Que estão desesperados, naturalmente, têm os hospitais cheios, gente a morrer, e não têm como resolver o problema. Portugal não tem esse problema, como estamos a ver pela introdução que eu fiz atrás. Estamos a controlar a doença e a amenizá-la suavemente, com a aderência das pessoas até este momento. Mas, o Sr. Professor, estes países ditos evoluídos, como é o caso do Canadá, o caso da França, da Áustria, que se vêem agora com esta situação, como é que se justifica isso em termos de civilizacionais? Como é que se justifica? Compreender, mas como é que se compreende? Paulo, o nazismo e o Holocausto foi num dos países mais desenvolvidos da Europa da época, a Alemanha. Foi ali. Há 20 anos a guerra aqui na Jugoslávia foi extremamente agressiva e com atentados brutais dos direitos humanos, e foi na Europa de gente educada, de gente com um nível de instrução muito mais alto que o nosso. É preciso ter muito cuidado quando faz este raciocínio e diz, país civilizado, ali está resolvido. Não é tão verdade assim. Eu tenho a impressão que nesse domínio nós somos um país mais recomendável do que muitos desses países. E no futuro seremos um caso de estudo? Esta situação, o nosso SNS, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos operacionais, a forma como resolvemos esta situação? Em relação à vacinação, a vacinação Covid foi um grande sucesso de todos os envolvidos. Eu penso que o primeiro mérito, não é o do almirante, nem dos médicos, é da população. É uma população que recebeu bem
as explicações que lhes foram dadas do interesse da vacina e confiaram na ciência. Confiamos nos nossos profissionais de saúde. Exatamente, aconteceu isso. Confiaram. Esta epidemia tem, a este respeito, vale a pena pensar nisto. Foi a primeira epidemia da história da humanidade em que a população do mundo inteiro confiou na ciência, porque até agora as epidemias eram sempre explicadas por questões religiosas, era um castigo divino qualquer, e resolvido com procissões. Aqui em Portugal, na Europa, no mundo muçulmano, em toda a parte. Aqui houve um salto de qualidade muito grande. Aqui ninguém se lembrou disso, quer dizer, a própria Igreja Católica foi exemplar a aceitar aqui as regras e a compreender que era um fenómeno tipicamente científico e, portanto, tinha que ser abordado dessa maneira. Mas nós aqui